Amados, a paz de Jesus, eu sou o pastor Jefferson Santos e eu estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus neste final de ano com você. Você tem a convicção de que você faz parte da igreja? Se você tem a convicção de que você é salvo em Cristo Jesus e que você, por ser salvo, por ser resgatado, perdoado, justificado, reconciliado por Jesus, você passou a ser membro do corpo de Cristo, do corpo cujo o cabeça é Cristo, você entende que como membro desse corpo, o que dá força a esse corpo, o que ajuda esse corpo a cumprir a sua missão nesta terra, nada mais é do que a unidade deste corpo. Eu quero falar que o desejo de Deus é que a igreja, que nós, como igreja, sejamos um. Esse é o desejo de Deus. E sendo um, nós venhamos a fazer o que Cristo fez. Mateus 4,17 diz que Jesus pregava o reino. Nós venhamos a proclamar o reino de Deus de modo que haja expansão desse reino sobre os homens, sobre as pessoas, sobre as vidas carentes, sobre aqueles que estão desfalecidos, sobre aqueles que estão bem, sobre aqueles que aparentemente estão longe do Senhor, estão distantes da vontade de Deus. Enfim, a unidade da igreja é o desejo do coração de Deus para que nós possamos, por meio dessa unidade, alcançar as pessoas e o nome do Senhor ser glorificado na vida delas. Mas eu quero falar ao seu coração, através dessa mensagem, sobre a unidade que Deus rejeita. Pastor, o Senhor disse agora mesmo que Deus quer que nós sejamos um, e o Senhor vai falar o contrário disso, a unidade que Deus rejeita. Sim, eu quero falar sobre a unidade que Deus rejeita. O livro do Gênesis, capítulo de número 11, o versículo 1 diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Versículo 3. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem, os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Preste atenção, gente, que esse texto revela a unidade que Deus rejeita. Deus gerou a igreja para ser única, para ser uma em Cristo. Porém, quando nós olhamos para o livro de Gênesis capítulo 11, nós temos aqui a representação de um tipo de igreja no Antigo Testamento. A eclésia, os chamados para fora, eles foram chamados para ser um. E nós temos aqui nada mais nada menos no livro do Gênesis capítulo 11 do que um grupo de gente que é um. Um só propósito, uma só mente, um só sentimento, uma só visão. Porém, essa unidade vai levá-los a planejar, a projetar algo. E esse algo que eles vão planejar e projetar, isso tem a ver com uma torre que eles vão construir, uma cidade que eles vão construir, uma cidade e uma torre que eles vão construir, porém essa torre, a meta deles é que chegue ao topo dos céus. E o texto sagrado vai mostrar que tudo que eles vão fazer, o próprio Deus vai dizer assim: essa unidade e a intenção que está por trás dessa unidade e desse projeto, Deus, rejeito. Está escrito no texto: Ele, o Senhor, rejeitou. Ele, o Senhor, disse: desceremos, no sentido da Trindade, e vamos simplesmente confundir os homens na terra. Deus rejeitou essa unidade. E por que Deus rejeita? E qual a unidade que Deus rejeita? Se o desejo de Deus é que sejamos um, que tipo de unidade Deus rejeita? Número 1,
a unidade que leva a construir-se ou alicerçar-se a igreja sobre interesses próprios e pessoais dos homens. Olha o que eles dizem: façamos uma cidade para nós, não é para Deus. O desejo não é que Deus seja o centro, seja glorificado. E todas as vezes que nós tiramos Deus do centro e colocamos o homem no centro, a ideia do antropocentrismo, colocamos o homem no centro das coisas, nós temos aqui Deus agindo contra isso, vindo de encontro a isso, porque a igreja, ela é de Cristo. Nós existimos para Cristo, vivemos para Cristo, fomos resgatados por Cristo. Quando você olha para esse texto, o texto está deixando claro que toda a unidade cujos planos, os sonhos, as metas giram em torno do homem, Deus vai olhar e dizer assim: isso eu não recebo, isso eu não quero, isso eu não vou participar. Segundo, o texto sagrado diz que eles querem construir uma torre. E a ideia é tocar o topo do céu, de modo que o nome, está escrito aqui, que o nosso nome se perpetue, com outras palavras. O que eles querem fazer, além de construir a cidade para que a imagem deles se torne emblemática, eles querem construir uma torre para que o nome deles se eternize. Então perceba que tudo isso aqui vai girar em torno da ideia de construir aquilo que lhes traga fama, que lhes traga reconhecimento, que lhes traga aplauso, quando na verdade a glória tem que ser unicamente de Cristo na igreja, porque Ele é sim o dono da igreja. Mas em terceiro lugar, e eu quero encerrar aqui, é que eles dizem assim: façamos uma torre, construamos uma cidade para que não nos espalhemos da terra. Está no texto, verso 4, para que não sejamos espalhados da terra, ou seja, para que nós nos centralizemos aqui, para que nós criemos o nosso território aqui, para que nós possamos nos estabelecer aqui, ficar aqui, continuar aqui, e daqui não sair. Ou seja, o que é que eles estão dizendo? Eles querem construir essa ideia, a cidade, a torre. E a ideia de igreja que eles têm é uma igreja centralizada, uma igreja paralisada, uma igreja simplesmente como a porta do céu, a igreja que é a única que salva, a igreja que é a única que estabelece, a igreja que é a única santa, a igreja que é a única que leva para o céu, a igreja que é centralizada, a ideia é centralizadora, a visão é centralizadora, o ego deles é manifestado de forma visível sobre todo mundo. Ou seja, eu não estou falando aqui de igreja e denominação A, e B e C. Eu estou aqui dizendo que a igreja de Cristo, ela não é uma igreja que deve ser estabelecida num pedaço de terra, de modo que nesse pedaço de terra ela se estabeleça, de modo que ela fique ali, continue ali, permaneça ali. Como os discípulos lá em João capítulo de número 20, que se trancaram com medo de tudo que tinha acontecido. Jesus morreu, eles se trancam, eles ficam nervosos, eles ficam com medo e se reúnem ali no sentido de auto se preservarem, como diz o pastor Neil Barreto, auto se preservarem. E Jesus, ele demonstra tanto reprovar a atitude dos discípulos, que quando ele chega lá, ele não bate nem na porta, ele entra pela parede, gente, com o objetivo de dizer assim: o que é que vocês estão fazendo presos aqui? Porque toda a ideia que me leva a viver uma igreja centralizada, paralisada, e isso não tem a ver com o reino de Deus, e o reino de Deus não é glorificado nisto. Por isso o Senhor diz: eu vou descer, eu vou confundir, eu vou separar, eu vou simplesmente fazer com que se estranhem, vou fazer com que se entendam e vou fazer com que estejam desconectados, desconexos. Ou seja, nós precisamos entender que a igreja de Cristo, que somos nós devemos existir com um único objetivo: estarmos em Cristo, vivermos para Cristo, proclamarmos Cristo, anunciarmos Cristo e nos expandirmos e levarmos o reino de Deus conosco para aqueles que precisam de Cristo fora dos portões da igreja. É para isso que a igreja existe. Você é a igreja, então 2015 será o ano que você, como um no corpo de Cristo, vai simplesmente fazer
a diferença. Deus te abençoe.